Cara, a gente só tem que gravar rápido, porque daqui a pouco tem jogo aqui, vai lotar, mano. Com o Igor, tu quer gravar rápido, tu tá de sacanagem, né? Pode botar 1h30 de áudio e vídeo aí. Quem tá fudido sou eu pra editar. Eu tô mentindo. Cervejeiras e cervejeiros, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Cerveja. Hoje com um convidado ilustre, um dos caras que mais me ensinou a fazer cerveja, um dos caras que mais recebeu a gente assim de forma espantosa na Cocejucana, que é a nossa confraria de cervejeiros tijucana, que é o Igor Rodrigues, que já foi um grande diretor, inclusive, da Cocejucana. Seja bem-vindo. Tá sempre com a gente aí. Então a gente vai ter um bate-papo rápido aqui com o Igor para passar para vocês a importância do que é uma confraria cervejeira. Para que serve a confraria, como é que ela funciona e a importância dela no meio cervejeiro. Seja para quem bebe cerveja, seja para quem quer fazer cerveja, seja para quem já faz cerveja há um tempo ou também, acreditem, para quem está montando a sua cervejaria cigana ou já colocou a sua cerveja no mercado. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, Igor, mas eu quero que a coisa flua de uma maneira mais informal, como a gente está acostumado aqui sempre a beber, né? Final de semana, batendo papo. Primeiramente, tudo tranquilo? Conseguiu chegar bem aqui? Para quem não sabe, a gente está aqui no Beer Garden do Food Park, na Rua Marise Barros, 1037, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro. Então, queria agradecer Fabrício, Marcelo, Rafael, por gentilmente cederem o espaço aqui do Beer Garden para a gente poder gravar. Tá um calor infernal para variar, né? É, né, cara? A gente tá bem acostumado já com esse calor do Rio de Janeiro, né, mano? A gente tá tendo que gravar hoje com óculos. Né? De vez em quando bate um ventinhozinho de leve. Mas, Igor, fala aí, como é que começou essa coisa assim de confraria? Você que foi praticamente, não vou dizer, não sei se um dos fundadores, se chegou a ser da Cocejucana, mas você foi um dos primeiros participantes ativos. Como é que começou tudo isso? Como é que funcionou esse início da Cocejucana? Eu não fui um dos fundadores, eu fui um dos primeiros diretores sim, da Cocejucana, né? A Cocejucana ela iniciou há uns quase 4 anos já. Ela deu início com o Fabrício. O Fabrício ele adotou essa ideia sozinho, basicamente ele iniciou a Cocejucana só ele mesmo, a estrutura em si. E logo depois, como ficou uma coisa muito grande, foi uma confraria que teve uma postura diferente em relação às outras confrarias que tinham. Na verdade, se eu não me engano, a Cocejucana foi a segunda ou terceira. Eu acho que foi a segunda. Confraria no Rio de Janeiro, tá? A primeira, mais assim, estruturada, foi o CCGM, sendo que o CCGM foi meio que uma evolução, uma partezinha ali da Suburbreja, né? E a Cocejucana surgiu aí como uma representação da Tijuca no meio cervejeiro. E como é que eram encontros? O pessoal se encontrava, tomava cerveja, levava cerveja? A ideia da confraria em si sempre foi essa, né? De cervejeiros se encontrarem, num espaço ali, geralmente era o mesmo espaço sempre, uma vez por mês, para levar as cervejas deles, discutir um pouco sobre provar, né, para a gente poder ver a percepção das pessoas, que é importante, né? É aquele negócio que a gente faz a nossa própria cerveja como se fosse a nossa filha, né? Então, tipo, assim vai estar ótima, assim vai estar perfeita. Tem que ter alguém de fora, assim, que consiga ter uma análise diferente, né, para você entender alguns erros, algumas coisas que você pode melhorar na sua cerveja. E que tem um julgamento imparcial, né? Exatamente, e é claro também para festejar esse nosso mundo que é tão gostoso assim. Então uma vez por mês a gente se encontra para meio que comemorar esse mundo cervejeiro, assim, de todo mundo junto ali. Então não é só um espaço de troca, né? Também é um espaço de amizade ali, onde o pessoal se gosta, né? E tá ali feliz, contente, aquele momento descontraído, né? Então transcende muito mais a parte técnica, vai muito mais para a parte relacional em si. Aí uma coisa muito legal da confraria também, Igor, é essa conexão dos cervejeiros para aprimoramento das cervejas, né? Exatamente. Você tem aquelas críticas construtivas que seus confrades fazem para conseguir tornar a sua cerveja cada vez melhor, podendo participar de campeonatos, competições, não é? Não, com certeza, com certeza. Inclusive, a própria Cocejucana, existe o Festival das Confrarias, né, que a gente faz, que é 2 vezes ao ano, e a Cocejucana, ela utiliza ali uma mini concurso interno ali, para poder eleger cervejas que vão participar desse festival e que também vão participar, vão concorrer também a prêmios, e lá na colocação das melhores confrarias
ali dentro daquele festival, né? Não é à toa que seguiu nesse modelo que a gente vem implantando já há 3 anos, né? Então está fazendo um certo sucesso. Até porque na última a gente ganhou, se não me engano, foram 2 prêmios de melhor cerveja no festival. Então, basicamente, cervejas de receitas feitas pelos confrades que passaram por um concurso da gente e foram lá para fora para o festival e ganharam novamente. Eles também utilizam essa mesma receita para outros concursos, né? O que mais tem aqui, a gente tem na Poçoscana, são cervejeiros que levaram cerveja para cá, botaram no concurso e ganharam, né? A gente teve aí o De Stefano, por exemplo, Marcelo De Stefano, que conseguiu ter a cerveja dele produzida lá na Barco. Eu, particularmente, eu fiz parte também, eu fui para a final desse mesmo concurso, né? Então, assim, é meio que aquela porta de entrada para coisas maiores, né? Inclusive até mesmo para cervejarias, né? Muitas cervejarias saíram de confrarias, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que esse movimento de confrarias é muito forte. Vou dar um exemplo, a camisa que eu estou usando, a 4 Estações. 4 Estações, você tem aí, por exemplo, o Rafael Lube, que está sempre com a gente, né, participando dos encontros. Um exemplo bem prático é a própria Farra, que da está Biergarten, aqui. Farra também, Biergarten, né, que é do Fabrício, do Rafael, do Marcelo, que praticamente nasceu ali, é uma coisa assim, você não sabe nem quem nasceu primeiro, né? Vem Farra, vem Cocejucana, veio Biergarten, vem tudo junto. Você tem a própria V-Hop, Barufa está sempre com a gente aí, né, participando dos eventos. Tem uma galera. Então, acaba sendo uma escola muito grande. Sim. O aprendizado que você acaba tendo nos encontros de confraria são uma coisa assim fantástica, excepcional, porque lá uma das grandes regras, eu acho que é isso, posso chamar assim, né, Igor, como regra, né, é que você, quando coloca a tua cerveja para ser analisada lá, para os confrades avaliarem, provarem, você tem que estar com a mente aberta para receber qualquer tipo de crítica. É mais ou menos assim que funciona, né? Exatamente. Todo mundo vem com a mente aberta, a gente critica, obviamente, de uma forma construtiva. Olha, eu acho que você errou na temperatura de fermentação aqui, eu estou sentindo um off-flavorzinho aqui, que pode ter sido uma levedura diferenciada para esse estilo. Pode usar um lúpulo diferente, um lúpulo que não foi legal e tal. Pô, o que você me recomenda? Eu acho que é bem por aí esse espírito de companheirismo, né? De um ajudando o outro. Exatamente. Essa parte, assim, é uma das partes mais sensacionais que tem, principalmente nos encontros de confraria, né? Quando a gente leva lá, a gente costuma falar, você pode levar sua cerveja. Se você não perguntar, ninguém vai te falar nada da cerveja. Mas se você perguntar, também esteja de coração aberto para poder receber determinadas críticas e elogios também. É isso. Eu mesmo já recebi inúmeras críticas de cerveja que eu fiz, não tinha visto nenhuma delas, justamente por aquela coisa, não, a cerveja é minha e tá lá e tá ótima. Minha filha. E até mesmo já teve cerveja que eu falei, cara, que cerveja não tem nada demais, falar, nossa, cerveja é maravilhosa. Eu falei, cara, mas não tem nada demais. Eu juro a você que eu não estava esperando tudo isso, mas o pessoal adorou e a gente tem que estar de coração aberto para ouvir mesmo. E assim, o objetivo é esse. O objetivo é trocar informação, é trocar experiência, é aprender coisa nova. Nossa, assim, eu particularmente como cervejeiro já fiz inúmeros cursos aí para parte técnica mesmo, fermentação, mostura, processo, todos os possíveis de cerveja eu já fiz, só que eu tenho certeza que eu não aprendi tanto quanto a troca de experiência que a gente tem. Não dá para comparar. Exatamente, porque assim, você está conversando com uma pessoa que já fez 5 cursos lá, às vezes lá fora, aí outro fez outros 4 cursos diferentes, e quando você junta os dois, aí você troca experiência, porque por mais que você aprenda na teoria, nada vai substituir a experiência que você tem, entendeu? Não adianta falar, porque eu faço dry hop assim, assado, cara, não adianta. Você sempre vai ter pessoas diferentes, porque eu fiz de uma forma diferente, e eu consegui um resultado diferente até mesmo do que a literatura fala. Então, a experiência das pessoas e você conseguir absorver essa experiência, aplicar lá no seu dia a dia fazendo cerveja, cara, isso daí vai te enriquecer ao extremo, assim, muito mais que qualquer outro curso. Por isso que... Não tenho dúvida disso. Exatamente. É aquilo, né? Você aprende a teoria e a prática na confraria. Exatamente, porque é uma troca de experiências tão grande que acaba sendo um curso, uma escola, né? E, assim, um recado para você que está nos assistindo, você que não é do estado do Rio de Janeiro, que nunca teve contato com uma confraria, a gente sabe que essa cultura da confraria ela é muito forte aqui no Rio de Janeiro. Alguns estados têm uma ou outra confraria, mas essa enxurrada de confrarias como a gente tem aqui, praticamente uma por bairro, sim, né? Basicamente. Não existe em outros lugares do Brasil. Então, se você mora num lugar onde tem cervejeiros e tal, e você quer montar a sua confraria, é viável, é uma entidade, vamos chamar assim, né, sem fins lucrativos, na verdade é um grupo de amigos. E eu queria te perguntar, Igor, quais são as dicas que você daria para esses cervejeiros que estão nos assistindo, que já fazem a sua cerveja artesanal, que
moram num bairro relativamente remoto ali, longe de um grande centro, mas que tem um número de cervejeiros e eles gostariam de montar uma confraria, por exemplo. Quais são as dicas principais que você daria? E até mesmo pra galera que tem medo, né, cara? Exatamente. De fazer a cerveja, expor a cerveja. Qual é a dica que você daria, as dicas principais que você daria? Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar um pouco a confraria em si, né, o aspecto da confraria para o aspecto das associações das acervas que a gente tem pelo Brasil, né? Tem uma diferença, tem objetivos diferentes, né, propostas diferentes, apesar do âmago deles ser o mesmo, de reunir o objetivo pessoas, acaba sendo o mesmo, mas de forma diferente. Você tem forma diferente, abordagem diferente daquele mesmo aspecto. Então a gente tem que diferenciar. Confraria é uma coisa informal, né? Confraria é algo que não tem aquela estrutura toda, apesar de existir confrarias que são extremamente bem estruturadas, né? Mas não tem aquela coisa formal de ter votação, de ter que pagar alguma coisa, de ter que formalizar a sua entrada ou saída, não. A confraria é algo que não pode ser nem um pouco chato, não pode ser burocrático. Ela precisa ter uma estrutura que seja extremamente livre para os confrades irem. Quando a gente fala, por exemplo, a confraria do Conselho de Cano. A confraria do Conselho de Cano, o que mais tem é gente da Zona Sul, gente do Meier, gente de Vila Isabel, gente de tudo que é lugar. Então, tipo, da Zona Sul, o que mais tem é gente da Conselho de Cano que vai falar, então, não tem essa limitação. Uma confraria, ela é da Tijuca, né, no caso da Conselho de Cana, por exemplo, não quer dizer que não vai vir outras pessoas ali, nem que a gente não vá em outras confrarias, né? Eu particularmente vou em várias, né, vários encontros. É aquilo, Tijucana é só o ponto de encontro, basicamente. É só o ponto de encontro, exatamente. A primeira coisa é saber diferenciar que a confraria é isso, é uma coisa mais informal mesmo e ela precisa ser informal. A forma dela funcionar, o jeito que ela funciona, a forma, quando a gente fala de confraria, né, a gente fala de confrade, a gente pensa realmente em questão de irmandade. É aquela pessoa de pessoas exatamente no mesmo pensamento, né, com a mesma sintonia e com aquele mesmo, beleza, é isso mesmo que a gente vai juntar. Pegou as pessoas, eles juntaram algumas pessoas, a primeira coisa que você tem que pensar em fazer é: galera, vamos se encontrar alguma hora? Vamos levar uma cerveja? Marca dia, local e horário. Marca dia, um local, uma hora. Não é fazer igual o carioca que manda, vamos marcar? Se vamos marcar, ele não pode existir, entendeu? Cria um grupo no WhatsApp aí que hoje em dia tá facilitando pra caraca a questão de comunicação. Então, cria um grupo, marca com o pessoal, marca lá com umas 5 pessoas, não precisa ser muita gente não. O Conselho de Cana hoje no grupo deve ter 200 pessoas, confrades ativos, dá em torno de 70, 80 mais ou menos, que vão lá o tempo que Só que começou ali pequenininho. Começou pequena, mas também não tem que ser só posso começar a confraria com 30 pessoas. Não, confraria é qualquer coisa. Você tem confraria hoje de tudo. Por exemplo, você tem uma confraria só de gente que torce pro Fluminense, que é a Flubia, se eu não me engano. Você tem confraria da Rock Beer, que é só de gente que gosta de rock. Você tem confraria de tudo que é jeito. E a maioria das confrarias é gente de outras confrarias também. Sim. Então, a gente tem confraria que tem 5 pessoas. Então, são só pessoas que estão morando fazendo cerveja. E no caso da Flubia, por exemplo, pessoas que querem assistir o jogo do Fluminense com bebendo cerveja artesanal. Então, juntou aquela quantidade de pessoas ali, 5 pessoas, marca de encontrar um local, começa ali. Começou ali, fala, galera, vamos marcar o próximo? Aí você começa a estruturar, né? Automaticamente aquelas pessoas que vão começar, que estão ali tomando a frente de marcar, vão acabar tomando uma certa liderança, né? Uma certa liderança de formar uma diretoria, né? Porque assim, até mesmo a diretoria da Conselho de Cana ou de qualquer confraria é uma coisa mais informal, porque efetivamente todo mundo ajuda quando pode, né? Mas a partir do momento que você começa a formar essa ideia de ter pessoas na frente ali e ter uma certa regularidade desses encontros, você já começa a tomar uma forma de confraria. Então você já começa a ter pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo mindset, querendo se divertir, querendo beber uma vez por mês a cerveja artesanal, querendo trocar experiência. E aquele momento ali é onde você já começa, e quando você nem percebeu, você já está meio com uma confraria, é só botar um nome, né? É só botar um nome e pronto, você já tem uma confraria. No caso da Conselho de Cana, o que ela tentou fazer, o que deu muito certo, foi um dos motivos que a Conselho de Cana cresceu tanto assim, foi justamente tentar dar uma ajuda de custo, né, para os confrades que levavam cerveja nos encontros, né? Então, você tinha lá uma cerveja sua, você queria levar, e você era remunerado não, né? Você era ressarcido de certa parte daquele custo ali por litro que você levava.
Só que assim, não era uma coisa que podia falar que era, porque tá vendendo cerveja, não, porque o máximo que, se não me engano, que a gente sempre pagou, o máximo foram R$10 por litro. E assim, é muito difícil você fazer uma cerveja com menos de R$10 de litro, se você levar em consideração todo o custo, sabe? Todo o processo. Esse processo de ajuda de custo, ele teve algumas alterações, né? Ele foi mudando, foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. E hoje está redondo, hoje está tranquilo, está bem claro. Né? A gente tem uma certa contribuição ali que serve justamente para isso. A própria confraria, ela já toma uma certa forma que a gente já tem algumas coisas da confraria, né? A confraria tem uma própria chopeira, a confraria tem algumas coisas específicas dela, alguns cabos, algumas conexões, que são feitas justamente para facilitar justamente a realização dos encontros. E assim, querendo ou não, é uma estrutura grande, sabe? É uma estrutura, tipo, às vezes a gente tem aí 120 litros de cerveja que a gente tem que né, administrar para poder num encontro só, né? Então é uma coisa importante, tá? É complicadinho, eu sei porque eu acompanho lá, às vezes eu chego cedo, né? E eu vejo o pessoal ali correndo atrás, cara, e é chato, né? Exatamente. É pra quem realmente é apaixonado por cerveja. É por isso que eu gosto tanto dessa questão de confraria. E o André e eu fizemos questão de gravar um episódio só falando sobre confrarias. E acho que uma das pessoas, eu poderia falar assim, ninguém melhor que o Igor. Não tem ninguém melhor nem pior, mas eu acho que o Igor é um dos muitos que nos ajudaram a levar essa coisa da Cocejucana pra frente. Quando eu falo Cocejucana, eu tô falando de qualquer confraria, tá? É um dos muitos que podem falar com propriedade. Com propriedade. Né? Foi diretor durante muito tempo. Quando a gente fala diretor, você pensa naquele cara, CEO, terno e gravata. Não. É porque a gente tem que usar uma nomenclatura e realmente é diretor. É só aquela pessoa que mais se ferra, só o diretor. É tipo só. Isso. Né? Então, a gente... É mais ou menos isso. Tipo, a gente não tem, porque a gente nunca ganha nada de específico pra fazer isso, entendeu? Eu fui diretor da Cocejucana durante quase 3 anos e nunca ganhei nada. Até porque não tem fins lucrativos. Tem que ganhar, não tem. O que a gente ganhava era, tipo, um parabéns dos confrades, coisas assim. Isso vale muito mais, é igual título de capitalização, né? Vale mais do que dinheiro. Exatamente. Aquele diretor é o boi de piranha, né? Vai na frente que se tiver que se fuder, vai se fuder. Exatamente. É porque alguém tem que responder, alguém tem que ir lá, alguém tem que estar na frente, alguém tem que organizar as coisas. E assim, eu passei lá quase 3 anos e, assim, extremamente feliz com isso, né? Eu deixei assim mais por questões de vamos fazer um pouquinho a roda girar, vamos ver outras pessoas novas, ter coisas novas, né? E vieram outros diretores? Vieram, entrando, e a roda continua girando. Exatamente, tem que rodar. Aliás, hoje é domingo, terça-feira tem encontro, né? Terça-feira tem encontro. Depois da manhã vai ter encontro. Não só encontro, terça-feira tem encontro e concurso. Escolha da cerveja. Escolha da cerveja que vai pro Festival das Confrarias, tá? Então é uma coisa assim, cara, quando eu falo de confraria eu tenho uma alegria muito grande. Então, terça-feira vai ser um dia de uma energia muito positiva, onde a gente vai estar lá escolhendo a cerveja, né, que os confrades fizeram, que vai representar a Cocejucana no próximo Festival das Confrarias aqui do estado do Rio de Janeiro. Igor, tem mais alguma coisa para acrescentar? Se alguém tiver conhecimento que existe uma confraria no bairro de vocês, ali no estado, qualquer coisa, cara, você não precisa ser cervejeiro. A confraria não tá ali para juntar só cervejeiro caseiro. Tá ali para juntar pessoas que gostam de cerveja, pessoas que amam cerveja, pessoas que têm aquilo ali realmente como estilo de vida. Pessoas que gostem de aprender, ensinar, beber, conhecer, conversar, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que qualquer confraria é extremamente aberta para receber novas pessoas, receber novos interessados em fazer cerveja, né? A gente mesmo aqui recebeu algumas pessoas que iam na confraria só para... nunca tinham feito cerveja, mas gostavam, queriam conhecer mais e começaram a fazer cerveja porque entraram, porque foram na confraria, né? E você acaba sendo incentivado. Acaba sendo incentivado. Então, se você quer começar a fazer cerveja, não sabe como, então se você começou a fazer cerveja agora, você faz cerveja há muito tempo, tenta juntar com pessoas que você que conhece, que fazem cerveja também, tentam fazer uma visita no dia que for de encontro de uma confraria, porque assim vai ser uma experiência maravilhosa. Eu acho que é basicamente isso. Concordo com o Igor e dou essa força para você que nunca participou de um encontro. Vá em encontro de qualquer confraria que você puder, que seja mais perto da sua casa ou não, como a gente aqui que frequenta várias confrarias diferentes aqui no Rio de Janeiro. Um exemplo é a Cocejucana, mas eu sou do Meyer, né? Exatamente. Tem um exemplo prático aqui. Né? Você acaba frequentando mais a Cocejucana do que a CCGM, que é a confraria do Meyer. Sim. Né? E você que mora num lugar, num bairro, num município
município que não tem a confraria, tá aí a oportunidade de você tomar a iniciativa e montar a sua confraria. Entre em contato conosco, de repente você vai estar aqui daqui a pouco no lugar do Igor, passando pra gente ou pro público a sua experiência depois de montar a sua confraria. Então, a gente espera que você tenha conseguido absorver esse conceito do que é a confraria, essa paixão pela cerveja, traduzida na reunião de amigos, geralmente uma vez por mês, levando suas cervejas para os confrades. E uma provarem, coisa né? que eu acho muito importante das confrarias, principalmente, é que além de incentivar network, incentivar know-how, ela vem com aquela boa e velha hashtag bonita do Beba Local, né, cara? Você incentiva o mercado local. Beba local. A confraria acaba incentivando essa questão do Beba Local. Então isso é uma coisa muito legal também. É muito importante, da cara, confraria. é muito importante. Agora, tão importante quanto isso é que você se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, mostra lá para aquele seu amigo que nunca bebeu uma cerveja artesanal, tenta puxar ele para esse meio. A gente já gravou alguns vídeos, né, sobre cerveja para iniciantes. A gente vão já vir gravou, mais, e vão vir muitos outros e tal. Então a gente vai tentar fazer de tudo para que essa galera comece a vir para o mundo da coisa boa, né, que é a cerveja artesanal. Então eu queria agradecer muito aqui nosso confrade Igor Rodrigues, que você esteja aqui em vários outros vídeos conosco. Valeu, meu camarada. Obrigadão. Essa praga do André Sayão, que não consigo me ver livre dele nem no domingo, né? Eu já aturo a semana inteira lá no Lamas gravando nossos episódios, mas tem que aturar essa praga hoje também. Fazer o quê, né, cara? Ainda mais no calor, né, cara? E ainda mais no calor. Então, fica aí esse pedido para que vocês se inscrevam no canal, curtam e, por favor, compartilhem com seus amigos. Manda no zap pra sua avó, cara. Manda. Sua avó e seu avô que não bebem lá a cervejinha artesanal, manda pra ele. bebe aquela cerveja preta lá de 1915 com ovo, que eu não vou falar o nome da marca, eu me recuso, mas aquela que você mistura com ovo, entendeu? Manda pro seu avô, pra sua avó, pros seus amigos e eu te vejo no próximo Conexão Cerveja. Valeu! Valeu!